Hoje é o dia do veredito. Termina nesse 15 de julho de 2026 o prazo para os Estados Unidos anunciarem se vão, de fato, aplicar uma nova e dura onda de tarifas contra o Brasil. E nas últimas horas da noite de terça-feira, em Washington, uma reunião decisiva por vídeo entre os dois governos terminou com uma frase marcante da delegação brasileira: "Nós estamos aqui". Do outro lado da linha estava Jamieson Greer, o representante de comércio americano. O que estava em jogo nessa conversa era a última tentativa do Brasil de barrar esse tarifaço antes do encerramento oficial do processo. Este é o Hub TNT. Eu sou Davi Aragão e há exatamente um ano eu analisei os 189 documentos oficiais dessa investigação no documentário mais completo em português sobre o assunto. Lá atrás, com base em 40 anos de histórico comercial, eu fiz um alerta claro: países que questionam a legitimidade do processo, em vez de apresentar defesas técnicas profundas, costumam sofrer as punições mais severas. E hoje a conta chegou. Nos próximos minutos você vai entender o que os Estados Unidos confirmaram ao Brasil nas últimas 24 horas, o que muda em relação a 2025 e o que esperar do anúncio oficial. Todo o contexto sobre o Pix, etanol e os bastidores políticos está no dossiê completo, no card acima e no primeiro link da descrição. Este vídeo é o capítulo final dessa história. Vou dar uma pausa rápida aqui no vídeo porque eu preciso te fazer uma pergunta direta. Como seria a sua vida hoje se o seu trabalho fosse valorizado em dólar? Pensa na tranquilidade de morar em um bairro onde você não precisa se preocupar com a segurança ao chegar em casa e saber que os seus filhos estão estudando em uma escola pública de ponta, com uma estrutura que impressiona qualquer um. Essa é a realidade do sonho americano que eu vejo e vivo aqui todos os dias. E ao contrário do que muita gente fala aí no Brasil, os Estados Unidos estão precisando, e muito, de profissionais qualificados como você para movimentar a economia. Não é exagero. O mercado aqui é extremamente dinâmico. E a prova disso, na primeira edição do Green Card Summit, mais de 300 profissionais pararam de acreditar em dicas soltas da internet e saíram de lá com a rota legal para vir para cá, desenhada e validada. O governo americano tem um mapa completo de vistos, feito justamente para atrair quem quer construir a vida por aqui. Tem o EB3, que é a porta de entrada mais acessível por patrocínio de emprego. Tem o EB2NW, para quem tem mérito profissional. E existem os caminhos específicos para talentos, transferência de empresas e até mesmo para quem quer investir aqui nos Estados Unidos. O seu Green Card pode estar escondido no seu próprio currículo hoje. O que você precisa não é de mais horas pesquisando no Google, mas de um diagnóstico oficial para saber qual dessas portas se abre para você entrar aqui pela porta da frente. É exatamente isso que nós vamos resolver no dia 8 de agosto, na segunda edição do Green Card Summit. Será um dia inteiro de imersão ao vivo. Eu vou colocar todas essas rotas na mesa e vamos analisar na prática qual é o diagnóstico e o plano de ação ideal para a sua família fazer essa transição. Se você quer elevar o padrão de vida da sua família e construir um futuro aqui na América, não deixe para depois. Clique no link aqui embaixo na descrição, ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Garanta a sua vaga e venha descobrir qual é o seu caminho para os Estados Unidos. Agora, vamos voltar para o nosso vídeo. Vamos direto ao nosso primeiro ponto fundamental. Hoje é, oficialmente, o dia em que encerra o prazo legal determinado pelos próprios Estados Unidos para anunciar a decisão final sobre a investigação contra o Brasil. Essa é a data limite estabelecida pelo USTR, o órgão americano responsável pelas negociações comerciais. Na prática, o que todo mundo está esperando desse anúncio oficial se resume a 3 respostas práticas para o nosso dia a dia comercial. Primeiro, a taxa definitiva. Qual será a alíquota cobrada sobre os produtos brasileiros? Segundo, o calendário. Qual é o prazo exato para essa cobrança começar a valer? E por último, a lista de exceções, o anexo final indicando quais produtos vão escapar das tarifas e continuar isentos. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o documento oficial ainda não foi publicado pelo Registro Federal, que funciona como se fosse o diário oficial aqui dos Estados Unidos. No entanto, os negociadores americanos já anteciparam e comunicaram as linhas gerais desse desfecho diretamente ao governo brasileiro hoje, e é exatamente esse posicionamento que nós vamos detalhar e analisar a partir de agora. Vamos agora ver o segundo fato do dia. Ontem à tarde aconteceu a quinta e última rodada de negociação no mais alto nível entre os dois governos. Sentados de um lado da mesa, representando o Brasil, estava o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, acompanhado do embaixador Maurício Lira do Itamaraty e de Aldo Faleiro, assessor especial da presidência. Do outro lado, como porta-voz americano, estava Jamieson Greer. A nota oficial publicada pelo governo brasileiro na noite de ontem usa uma palavra forte e bem direta para definir o sentimento do país: injusta. O Brasil reforçou
reforçou que considera totalmente desproporcionais as duas sobretaxas recomendadas. A primeira é a tarifa de 25%, referente à chamada Seção 301, voltada especificamente contra o mercado brasileiro, por conta de todas as investigações que os Estados Unidos já apuraram de práticas injustas do governo brasileiro. A segunda é uma taxa de 12,5% vinda de uma investigação global sobre trabalho forçado, que afeta ao todo 60 países pelo mundo. Se você reparar bem, a linguagem usada nessa nota de ontem é exatamente a mesma postura que nós já tínhamos mapeado no nosso dossiê anterior. A resposta oficial que o Brasil enviou em agosto de 2025, um documento de 91 páginas, já batia na tecla de que a investigação americana carecia de legitimidade, que, na minha opinião, é uma resposta totalmente vaga e nada técnica. Agora, 11 meses depois, na última reunião antes do veredito final, a linha argumentativa da diplomacia brasileira continuou rigorosamente a mesma, que a medida é injusta e os motivos alegados não se sustentam, quando, na verdade, existem diversos documentos demonstrando que sim, sob a visão americana, o Brasil foi desleal em várias frentes de negócio com os Estados Unidos. Em termos práticos, a estratégia brasileira não mudou um milímetro sequer do primeiro ao último dia desse processo. Agora nós entramos no fato mais importante do dia, aquela informação de bastidor apurada com fontes que estavam dentro da sala de reunião. Jameson Greer confirmou com todas as letras à delegação brasileira que a recomendação final desse tarifaço já está pronta, encadernada e em cima da mesa do presidente Donald Trump. Ele deixou claro que, do ponto de vista técnico e diplomático, as negociações estão encerradas e fez uma reclamação pontual que merece toda a nossa atenção. Ele alegou que faltou empenho do lado brasileiro ao longo do processo. Guarde bem essa expressão, falta de empenho, porque quem acompanha a análise detalhada das investigações sabe exatamente o que isso significa. Quando olhamos para os números desse processo, a assimetria impressiona. Foram 75 manifestações e pareceres americanos superestruturados contra apenas 23 peças defensivas do Brasil. Ou seja, uma proporção de mais de 3 documentos americanos para cada manifestação brasileira. Quando o chefe da USTR critica a falta de empenho na véspera da decisão, ele está apenas dizendo, com elegância diplomática, aquilo que os papéis já mostravam em números frios. Faltou profundidade e coordenação na nossa contestação técnica. E como era de se esperar, a diplomacia brasileira reagiu imediatamente ao encontro da forma mais populista possível. Ainda assim, o encontro com Greer deixou 2 recados muito claros para o Brasil. Um bem duro e outro que deixa uma pequena janela aberta. O recado duro é direto, não haverá uma lista dinâmica de exceções. O que isso significa na prática no comércio exterior? No tarifaço que vivemos em 2025, a lista de produtos brasileiros isentos foi crescendo aos poucos, mês a mês, conforme empresas dos 2 países pressionavam o governo americano por alívio fiscal. Dessa vez, Greer foi taxativo. A lista que sair publicada no anúncio oficial é a versão final. Não haverá revisões ou novos acréscimos depois. Mas ele também deixou uma fresta. O próprio representante americano afirmou que registrou com atenção os apelos do governo, mas principalmente das empresas brasileiras, pedindo para ampliar a lista de produtos livres da taxa já no anúncio de largada. E no encerramento da conversa, ele demonstrou disposição para manter o canal de diálogo aberto com o país. E foi exatamente nesse instante que a equipe brasileira respondeu com a frase que abriu esse vídeo: nós estamos aqui. O grande problema dessa frase é justamente esse tom passivo. Se você quiser, nos procure. Quando, na verdade, o principal interessado é o Brasil, que deveria estar correndo atrás de uma solução muito melhor do que essa. E por que toda essa disputa em torno da lista de exceções se tornou um assunto mais crítico e urgente nas últimas horas? A resposta é simples. Do jeito que a regra está desenhada agora, o tarifaço atinge em cheio cerca de 21% de tudo que o Brasil vende para os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, estamos falando de bilhões de dólares em produtos nacionais que correm o risco de perder espaço nas prateleiras americanas de uma hora para outra. E como o próprio governo americano avisou que não haverá revisão posterior, a lista que sair hoje é o caminho sem volta. Não vai ter uma segunda chance para tentar salvar setores que ficaram de fora. As informações que circulam hoje na imprensa mostram que existem 3 grandes incertezas em jogo antes do martelo bater. A primeira delas é o valor exato da taxa. Existe uma tentativa de negociação nos bastidores para que alguns setores paguem uma taxa um pouco maior, caindo de 25% para 20%. Segundo, é a data de início. A cobrança pode começar imediatamente, em poucos dias ou em algumas semanas, ou até mesmo ser adiada por alguns meses. E a terceira, o ajuste de última hora na lista de produtos livres de impostos, seja para adicionar novos itens ou, infelizmente, para retirar proteções que já existiam. E vale muito a pena prestar atenção nesse risco de retirar proteções. Estudos já identificam que produtores de carne bovina nos Estados Unidos pressionaram fortemente o órgão de comércio americano para retirar a carne brasileira da lista de exceções. Essa é uma dinâmica que conhecemos
entendamos bem. Associações de produtores locais se organizam, contratam pareceres técnicos e fazem um lobby pesado para proteger o próprio mercado americano e fechar as portas para a concorrência brasileira. É exatamente esse jogo de pressão operando no limite do prazo. E como o governo brasileiro se posicionou no dia de hoje diante de todo esse cenário? O ministro da Fazenda e Exercício, Dário Durigan, conversou com jornalistas e resumiu muito bem a postura oficial do Planalto. A ordem agora é primeiro esperar a publicação do anúncio oficial para somente depois tomar as medidas cabíveis. Ele explicou que o governo vai mapear exatamente quais setores econômicos forem impactados de fato, chamar as lideranças e a partir daí desenhar um plano de socorro financeiro comercial. E ainda reforçou com a frase, tudo com muita tranquilidade. Mas quando você lê nas entrelinhas desse discurso, fica evidente a mudança de tom. O governo brasileiro já trabalha com a sobretaxa como um evento inevitável e pior, um fato pode ser utilizado nesse momento de eleições. A estratégia interna nunca foi proteger o mercado brasileiro ou a indústria local, mas sim utilizar esse tarifaço como argumentação contra a soberania brasileira para se aproveitar politicamente nesse momento eleitoral. Até mesmo a discussão em torno do PIX virou eleitoreira e nada tem a ver com as questões técnicas levantadas pela investigação americana. Ou seja, ao invés de fato tentar proteger a indústria brasileira e evitar um supertarifaço, o governo está capitalizando em torno de toda essa história para que consiga ganhar ainda mais votos em outubro desse ano. E a partir de agora, existem 3 sinais cruciais que todos nós precisamos acompanhar bem de perto nas próximas horas. O primeiro sinal é a publicação oficial da decisão da USTR no Registro Federal. Esse documento pode sair a qualquer momento ao longo do dia, trazendo por escrito 3 respostas fundamentais: o percentual exato da alíquota, a data oficial em que ela entra em vigor e o anexo final com a lista de produtos isentos. O segundo sinal é o tamanho real dessa lista de exceções. Se o anexo trouxer o número de produtos isentos maior do que o previsto na versão preliminar, significa que a fresta de diálogo deixada aberta para o GRI funcionou e a pressão exercida pelo setor privado brasileiro surtiu efeito. Do outro lado, se a lista vier do mesmo tamanho ou ainda com menos produtos, fica claro que prevaleceu a linha dura de Washington, confirmando na íntegra o cenário previsto e alertado no nosso dossiê do ano passado. E o terceiro sinal é a reação prática de Brasília. Assim que o documento for publicado, o governo brasileiro terá que bater o martelo sobre a sua estratégia de resposta. Se vai focar apenas em continuar utilizando essa narrativa política para as eleições, ou se de fato vai começar a tomar medidas práticas para evitar ou reverter o tarifaço contra a indústria brasileira. Eu acredito que vocês já sabem qual vai ser a escolha desse governo. Assim que esse documento oficial sair no papel e for publicado na íntegra, eu volto aqui no canal trazendo novas análises, linha por linha, mantendo o mesmo padrão de rigor e profundidade que a gente fez da outra vez. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E eu faço questão de encerrar esse vídeo resgatando uma diferenciação muito importante que destaquei no final do nosso documentário, porque hoje ela se torna ainda mais nítida e fundamental. Tudo que nós analisamos aqui são disputas comerciais travadas de governo para governo, de estado para estado. As tarifas econômicas afetam as taxas de importação e as mercadorias. Nada do que foi decidido ou comunicado hoje altera nada as leis de imigração dos Estados Unidos. Os processos de vistos continuam avaliando cada profissional brasileiro de forma individual, respeitando os critérios técnicos e a qualificação da categoria. É exatamente essa separação entre as brigas políticas do comércio internacional e a atração individual de talentos que garante algo precioso. Mesmo em um dia tenso como o de hoje, comércio entre os dois países sob forte pressão, um profissional brasileiro qualificado segue com o seu processo de visto ou de carreira nos Estados Unidos completamente preservado. E se você quer entender toda essa engrenagem por trás desse processo, do primeiríssimo documento até os desdobramentos de agora, o dossiê completo com análise dos 189 documentos estão disponíveis no link aqui embaixo na descrição. E eu quero que você deixe a sua resposta aqui embaixo. O que você acha que o governo brasileiro vai fazer depois de anunciado esse tarifaço? Capitalizar politicamente, dizer que está defendendo a soberania, ou de fato tomar uma atitude séria e tentar preservar a indústria brasileira, tentando negociar com os Estados Unidos a retirada dessas tarifas? Deixa seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você pensa a respeito disso. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.